a toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade. Calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol. Encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada, estou a 1 hora da minha quebrada. Logo mais, quero ver todos em paz. 1, 2, 3 carros na calçada, feliz e agitada. Toda playboyzada, as garagens abertas. Eles lavam os carros, desperdiçam a água, eles fazem a festa. Eu moro no conjunto habitacional desde 1981. Portanto, fazem 35 anos que eu vivo aqui. Para começar, o conjunto foi inaugurado em agosto de 1981. E eu mudei para cá no dia 30 de agosto de 81. Foi só o tempo de ligar a água, porque o conjunto foi criado para dar uma desafogada assim lá na cidade, que, né, muita gente pagando aluguel. Então nós somos sorteados, inaugurou-se 1551 casas, e cada um saiu no jornal da Mantiqueira, os nomes, tudo, então nós viemos para cá. Que a gente foi sorteado, e naquela época o governador Francelino Pereira que veio fazer a entrega das chaves. Tem o açougue do João, que é famoso aqui, porque faz muito tempo, e tem o Borges, que é do lado. O Borges tem uma foto lá estampada, lá, se vocês for lá, tiver interesse, ele foi o primeiro morador a receber a chave. Então tá o governador na época, Francelino Pereira, e entregando a chave para ele. O primeiro morador a receber a chave. E aí a gente recebia a chave e saía, né, louco procurando as casas, porque a gente não sabia nada. Era tudo aberto, era só as casinhas brancas. Eles brincavam, isso é uma casa branca com uma caixa d'água em cima, era a realidade. Não tinha muro. Então o vizinho que bebia atormentava o outro que não bebia, era um rolo danado, como sempre tinha muito rolo. Só que na época que nós íamos para cá, não tinha nada conjunto, era só as 1551 casas e não tinha nada, não tinha mercearia, não tinha bar, não tinha nada que vocês imaginam, hospital, farmácia, não tinha nada. Viemos só para as casas populares. Então foi uma luta imensa para a gente conseguir chegar onde nós chegamos hoje aqui. Na época que eu vim para cá, as casas eram todas brancas e os predinhos também, e era tudo muito parecido. Algumas pessoas tinham dificuldade de encontrar sua casa e se perdiam aqui no conjunto. As casas não tinham muros. E aos poucos os moradores começaram a cercar de bambu, de tela, cerca viva, da maneira como eles podiam. Tinha algumas casas, e não eram poucas, que eram desabitadas. Em 1982, 81, beirando 82, tinha um ônibus só que fazia a linha do conjunto. Era a linha do circular, era um ônibus verde e branco, parecia do Palmeiras, mas não era do Palmeiras. E ele ficava aqui na avenida, aqui. Bom, a escola não existia, que era um terreno só, né? Não sei se alguém de vocês lembra, aqui não tinha nada, era um terreno. Aqui onde vocês estão, era um terreno. Daí até lá na frente. E a circular, eu morava lá na Avenida F, no 180, né? Eu morei lá durante 23 anos. Mas então a gente não conseguia pegar ônibus quando chovia aqui. Vocês acham que está ruim os ônibus daqui? Naquela época era bem pior. Chovia, o ônibus não subia, porque era tudo de terra. Então não tinha jeito. E para você trabalhar lá na cidade, você tinha que, parece brincadeira, colocava-se um saquinho no pé, de saquinha, sacolinha, e amarrava, e o ônibus ficava lá embaixo, perto na avenida embaixo lá perto do Disque Brejo, perto do mercado, lá de cima, para pegar o ônibus, porque tinha que chegar na cidade e tirar as saquinhas em plástico para poder trabalhar. Eu me lembro que em 1982, quando eu já trabalhava, meu primeiro emprego foi lá na Escola Dom Bosco, que na época do inverno, eu tinha que chegar lá às 7 horas da manhã, então eu tinha que sair daqui, estava escuro ainda, junto com outros trabalhadores que tinham a mesma realidade que eu.
eu saía com 2 crianças, uma no braço e outra de 3 anos que eu levava pela mão. E no amanhecer, ainda que estava escuro, e se tinha chovido na véspera, o barro, a gente atolava no barro. Eu lembro que eu comprei bota, galocha para minha filha, e que ela reclamava muito com o pé atolando nesse barro. E o ônibus, se ele passasse por determinado lugar, ele atolava e não conseguia voltar. Então ele ia, diariamente ele mudava o itinerário. Hoje ele passava por ali, amanhã por lá, amanhã lá pela outra rua. E a gente saía no escuro e o ônibus está passando lá, não sei onde. Toca a gente ir atrás para ver onde é que o ônibus estava passando. E acontecia da gente perder o ônibus, porque até a gente chegar lá atolando, o ônibus já tinha ido embora. Alguns iam para a cidade a pé procurar emprego, são mais de 10 quilômetros, inclusive mulheres. Alguns vinham na minha casa pedir para cortar o cabelo e eu não era cabeleireira, mas mesmo assim eu cortava o cabelo dessas pessoas para eles poderem ter uma boa aparência para procurar emprego. E era um preconceito danado com a Coab. Vocês nem imaginam o tanto que era um preconceito assim. Onde você mora? A gente mora lá nas casas populares. Havia um preconceito até dos próprios moradores, que julgavam aqui ser muito longe do centro. Eu nunca tive essa dificuldade, porque eu morei em São Paulo e lá as coisas são muito mais distantes do que aqui. Então os próprios moradores apelidaram aqui de Sucupira e chamavam de Sucupira aqui o bairro. E algumas pessoas da cidade tinham preconceito em contratar trabalhadores daqui. Diziam, de lá do conjunto, não quero trabalhador na minha loja ou no meu estabelecimento. Para começar, ninguém aceitava esse nome, mas é o nome daqui. Tanto é que quando eu montei o RCP, que já faz 36 anos, em 1983, que eu comecei a tirar as crianças da rua e comecei a dar treino de voleibol. E naquela época era tudo barro, não tinha jeito, não tinha outro jeito. Aí quando eu fui registrar o time, conversar com o pessoal lá de Poços de Caldas, né, do centro, não, mas você não pode colocar União Recreativa, Casas Populares. Mas por que eu não posso? Coloca conjunto habitacional. Eu falei, não, mas mora nas Casas Populares. Lá aqui era tudo Casa Popular, é até hoje. Mas então era um preconceito, começou desde aí, um preconceito muito grande, quem ia arrumar serviço na cidade, onde você mora? Casa Popular aí, não arruma para ele não. Tinha um preconceito, uma barreira que vocês nem imaginam. Foi uma época de muita dificuldade, mas foi também uma época de muita solidariedade. Os vizinhos, que muito pouco tinham, repartiam com os outros. Eu me lembro de buscar vassoura no final de semana na casa da vizinha para poder varrer minha casa, porque eu estava sem vassoura. A gente dividia pregador de roupa. E era comum bater na porta de um e outro, procurando de noite um remédio para febre, porque o filho tinha adoecido. Aí, se não me engano, em 1983, nós fundamos a Associação dos Moradores, que era um meio da gente conseguir as melhorias aqui no conjunto. Porque você estava aqui, se você precisava de um remédio, você tinha que pegar o 11 e ir lá na cidade. Não tinha farmácia, não tinha nada. Hoje vocês estão no céu, quem mora por aqui na Zona Sul, né? Está no céu porque com todo o trabalho tem tudo na mão. Na época, comércio não tinha nenhum, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha loja de armarinho, loja de confecções, não tinha papelaria e não tinha feira livre. Tudo o que se precisava fazer nesse sentido era feito na cidade. O que tinha era só a casa. E quem tivesse coragem que ficasse aqui para poder enfrentar essa vida, que era isso o que era a nossa realidade. A água era difícil aqui, porque tinha um problema da parte baixa. A parte baixa é de cá. A parte alta tinha problema para chegar água na casa. Então foi preciso reunir uma turma, ir lá na prefeitura. Isso foi a obra da BAB, vereadora que mora aqui também. E aí juntou umas 30, 40 mulheres com uma panela, desceram lá na porta da prefeitura. Aí pararam o trânsito dos dois lados, né, na Avenida Francisco Salles, lá o centro da cidade, e todo mundo batendo panela, a colher na panela para pedindo água.
Então não tinha bagunça de briga, não, era assim que a gente conquistava as coisas. Com o passar do tempo, se abriu um mercadinho, mas com muito poucas opções. O policiamento não havia, aí depois se implantou um posto policial que foi insuficiente e a segurança pública até hoje é insuficiente, como é no país todo. Era a cadeia, tá? O conjunto já teve cadeia. Era um predinho de 2 andares e os caras que pisavam muita bola, a polícia recolhia. E era todo mundo conhecido, então ficava fácil. Ah, quem que fez isso de errado? Ah, foi o Dudu. Então vamos lá pegar ele e vamos levar para cadeia. Levava para cá, depois levava lá para... Então a gente mesmo ajudava na segurança. Tinha um grupo de pessoas, né, moradores daqui, e a gente mesmo pedia para os caras, ó, não faz isso que não dá certo. Ó, não rouba porque se roubar os caras trabalhando, e aí como é que vão fazer? Então você lavava o tapete e punha no muro para secar. Aí alguém ia lá e roubava o tapete, mais ou menos isso aí que você está falando, só que em outros termos. Então a gente falava para os caras, não faz isso não. Então criou-se uma união de forças para a gente ajudar a polícia. Com o passar do tempo, com muita abnegação, algumas pessoas se destacaram positivamente aqui no próprio bairro, fazendo trabalhos de solidariedade. Foram várias pessoas que fizeram isso, inclusive algumas junto ao poder público para poder trazer benefícios para o bairro, que seria a infraestrutura, hospitais e tudo isso. Foi formando uma corrente. Então, como a gente tinha um preconceito grande com a gente, como é que nós podíamos vencer o preconceito? Não adianta brigar não resolve. Já naquela época já não resolvia, né? Mas a gente foi unindo força. Então é desse jeito que eu falei para vocês, vai lá na porta da prefeitura bater panela. Então, o SCP foi assim, eu tava vendo, eu tinha mudado para cá e estava vendo muita criança na rua, jogando bola na rua. Porque até então inaugurou, vocês nem imaginam o tanto de movimento que deu para cá. Era caminhonete, caminhão, todo dia chegando com mudança. E nós fomos para lá e conseguimos montar o time de futsal. Mas aí tinha muita criança e deu para fazer muito time, então nós continuamos com o voleibol e o futsal. E estamos aí até hoje, mais com o futsal. A população aumentou muito, né? E muitas mudanças ocorreram nesses 35 anos que eu moro aqui. Hoje se ampliou muito, que existem muitos bairros ao redor do conjunto habitacional. A população lutou muito, trabalhou muito. Quem não desistiu ficou aqui e se empenhou no sonho da casa própria. E o pessoal prosperou. Hoje, se a gente observar a Avenida Central lá acima, a Avenida Eduardo Luciano Marcos, principalmente dia de sábado, você vai encontrar essa avenida lotada de carro. E tudo carro bom. Mas nós estamos vencendo as tarefas, vamos editando as tarefas, criamos o SCP. Aí eu comecei a dar treino lá em casa mesmo, na Avenida F, com voleibol. E depois nós somos... Aí inaugurou a quadra não tenho certeza quanto a data, que eu sou muito ruim para guardar a data. Quadrinha lá em frente, atrás da caixa. Aí conquistamos o hospital. Aí na época nós conquistamos o Margarito Morales. Eu era presidente do bairro, aí conseguimos, no mesmo dia que o Navarro, que faleceu agora há pouco, era o prefeito naquela época, aí eu entrei com o pedido verbal perto de todo mundo que estava lá pedindo velório. Vocês sabem que anexo ao Margarito Morales tem um velório. Isso aí é tudo reivindicação que a gente fez na época. Não só eu, nós tínhamos um grupo de pessoas aqui que era muito... era doado ao conjunto, conseguiu muita coisa com o conjunto. E depois fundou União Imperial, todo mundo já viu falar, né, do União Imperial. União Imperial é uma escola de samba, foi criado, incomodou muita gente na cidade, porque além do preconceito, a União saiu uma vez, a primeira vez, foi campeão do Carnaval em Poços de Caldas. E era tão ferrenha a luta nossa aqui, a gente doa tanto ao conjunto, que teve um ano que
nós ficamos em terceiro lugar, mas aí um dos jurados foi na imprensa e falou que ele tinha dado nota 8 para a União Imperial e tinha dado 10 para o Sacipô, mas ele não soube justificar qual foi a diferença. A diferença é que nós morávamos aqui no conjunto e o Sacipô é do Tony, do Marcos Tony, que até é meu amigo. Então, nós levamos, aqui tem a escola, tem a igreja ali em cima, Nossa Senhora das Graças, era uma armação só que tinha, como o senhor Trajano, na época, conquistou para montar a igreja. Lá não tinha uma igreja aqui. Aí o Monsenhor cedeu para o grupo de carnaval para poder montar os carros alegóricos. Aí a gente montava os carros alegóricos e levava para o centro. Chegava lá, quebrava os carros no meio da rua, era uma confusão danada. Então, a União Imperial também que venceu várias barreiras aqui. Foi se formando, até a associação tem um logotipo, são um punhado de hominho dando a mão e moça dando a mão, né? Então, aí criou-se a União Imperial e vai reforçando. Então, a União Imperial desceu, ganhou o carnaval. Aí os turistas, espera aí, da onde que é isso? Da onde que é essa escola? Aí foi começando a aparecer a Casa Popular. Sinto o maior orgulho, é o que eu acabei de falar para vocês. Eu sinto o maior orgulho de enfrentar todas as equipes de Poços de Caldas. Hoje eu enfrento todas as equipes de igual para igual. Foi um sacrifício, foi. Mas a gente tinha esperança e a gente tinha coragem para enfrentar essa dura realidade, né? Então hoje, e mesmo naquela época, a gente tinha felicidade sim, porque a gente acreditava que ia vencer. E hoje eu continuo aqui construindo a minha felicidade. E vocês têm uma base, além de tudo de bom que aconteceu aqui na Coab, nós fomos representar Poços nos Jogos do Interior Mineiro. Eu fui com a seleção de Poços, montei o time e representei Poços 2 vezes. Fica aqui um conselho, se é que eu posso dar, né? Então, o caminho que vocês estão trilhando e vamos em cima, vamos trabalhar para conquistar mais coisa. Para depois vocês falarem para os filhos de vocês, ó, eu ajudei a conquistar isso aí. Roda a banca dos playboys do Guarujá. Outros manos se esquecem, na minha não se cresce. Sou assim, tô legal. Até me leva mal, malicioso e realista. Sou eu, Mano Brown. Me dê 4 bons motivos pra não ser. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, todo equipado e um tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalços nas ruas de terra. Brinco do jeito que dá. Gritando palavrão, é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles têm dom, são Cosme e São Damião. A única proteção. No último Natal, Papai Noel escondeu um brinquedo prateado, brilhava no meio do mato. Um menininho de 10 anos achou o presente, era de ferro, com 12 balas no pente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir. Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Fim de semana no parque. Olha só aquele clube que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo. Olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Olha quanto boy, olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. Tem corrida de kart, dá pra ver. É igualzinho que eu vi ontem na TV. Olha só aquele clube que da hora. Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Nem se lembra do dinheiro que tem que levar. Do seu pai bem louco gritando dentro do bar. Nem se lembra de ontem, de hoje, o futuro.